Senhoras deputadas e senhores deputados, reaberta a sessão. Ordem do dia. Votação da redação final do PL 101/2021. Autor, deputado Márcio Machado. Votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 407. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final. PL 537/2024. Autor, deputado Júlio Garcia. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 213/2022. Autor, deputado Gessé Lopes. Altera a Lei 7.541, que dispõe sobre taxas estaduais e dá outras providências, a fim de reduzir as taxas de segurança preventiva em partidas amadoras e profissionais de futebol e direcionar a respectiva arrecadação aos batalhões que prestam os serviços. Em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Esse é um projeto que entendo ser bastante importante, tendo em vista que nós podemos legislar sobre taxas e multas, já que não existe uma previsão orçamentária com relação a taxas e multas. E nesse caso em específico, a Polícia Militar ela exerce muito trabalho de segurança privada. E para isso é cobrado taxas. E até existe uma discussão, se a polícia deveria cobrar taxas, mas se ela não cobrar taxas, ela vai ser o tempo inteiro chamada para fazer policiamento de eventos. Então, para não virar bagunça, eu acho que deve sim existir essas taxas. E o problema é que a Polícia Militar ela faz a prestação de serviço, é cobrado e esse valor vai para a Fazenda, que desse valor apenas 33% é passado para a Polícia Militar. Ou seja, o batalhão ali que exerceu, por exemplo, o trabalho de ir lá fazer a segurança num jogo de futebol, cujo os policiais não gostam de fazer esse tipo de serviço, porque tu vai lá e às vezes acaba se confrontando com pessoas de bem, mas que estão alteradas por conta de jogo, eles não gostam de prestar esse serviço, mas eles vão lá prestar, fazem, cobra, esse valor não vem para o batalhão. Então, meu projeto de lei, ele estabelece que esse valor fica para o batalhão, para os policiais, que exercerem a função da segurança privada na ocasião, e fique para o batalhão. Porque esses 33% se reflete em um valor de algo de 30 mil, 35 mil reais em média, que isso indo para o comando geral se reflete em muito pouco. Agora, é um valor muito considerável se vai para o batalhão que fez a prestação do serviço, que pode comprar equipamento, que pode fazer a manutenção de um escudo que quebrou, do spray de pimenta que acabou, e fica muito mais viável para eles e mais motivacional eles terem esse valor à disposição, sendo que eles que prestaram esse serviço. Então, já tem uma decisão isolada de algumas localidades, onde a PGE já fez essa decisão, fez uma decisão onde os policiais que prestam o serviço podem ficar com o dinheiro arrecadado das taxas, mas agora é uma decisão, amanhã pode ser uma decisão contrária. E a gente estabelecendo em lei, isso fica definido em lei, que os valores prestados pela segurança privada dos policiais militares fique com a polícia, com o batalhão que prestou o serviço. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, a matéria vai à votação na forma da emenda substitutiva global. Tenho pareceres favoráveis das comissões. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 492/2023. Autor, deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 1º da Lei 13.622, de 2005, normatiza a participação de atletas representantes de municípios nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Desporto, FESPORT,
com o fim de vedar a participação de atletas registrados por entidades de administração desportiva nacional ou internacional não estabelecidas no Estado de Santa Catarina na modalidade de vôlei de praia. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, para discutir a matéria, o autor, deputado Mauro Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto é um projeto importante, que visa atender um pleito de toda a organização do vôlei de praia do Estado de Santa Catarina. Aliás, essa é uma discussão que, desde os tempos de atleta, a gente fazia, principalmente nos momentos em que nós estávamos prestes a disputar os Jogos Regionais e Jogos Abertos de Santa Catarina. A participação de atletas de outros estados nas competições de Santa Catarina. A legislação hoje, nossa, flexibiliza a participação de até 50%. Se você analisar o vôlei de areia, são 2 atletas, 50%, metade do time. Num conjunto de 2 atletas únicos, isso dá uma disparidade enorme. A pessoa vem, compete por Santa Catarina, adquire experiência, tudo. Não leva o nome de Santa Catarina, porque passa o seguinte, concluída a competição, pega o troféu, vai embora, vai competir por seus estados de origem. Então, é algo que há muitos e muitos anos a gente vem discutindo isso aqui no esporte catarinense. Chegamos em um momento em que nós tínhamos a permissibilidade somente de 2 atletas de outros estados nas competições que envolviam uma participação maior de atletas, como exemplo, o vôlei, o futsal e tantas outras modalidades, o próprio basquete. Depois se flexibilizou isso a 50% e agora, atendendo esse pleito, eu entrei com este projeto que, com certeza, outras modalidades haverão de nos acionar. Passo seguinte, se aprovada esta matéria, para que a gente valorize efetivamente o atleta catarinense, permita a ele que com os recursos dos impostos do catarinense, nós possamos fazer um investimento para desenvolver a sua capacidade dentro do esporte de Santa Catarina e proporcionar a ele esta segurança, esta experiência que vai permitir com que o Estado de Santa Catarina possa continuar sendo referência também no esporte, mas que com pratas da casa, como se diz, se consigam alcançar espaços e até índices olímpicos, porque o recurso do catarinense, desta forma, será investido no catarinense. E por isso, senhor presidente, peço voto a todos os colegas deputados e deputadas que votem favorável à matéria. Para discutir a matéria, em deputado Fernando Crelin. Deputado presidente Júlio Garcia, demais deputados. Deputado Mauro, eu voto favorável ao seu projeto e vou além. Eu acho que isso a gente tem que colocar como prática em Santa Catarina e a partir desse momento que você colocou um projeto do vôlei de praia, que a gente possa expandir para outras modalidades, fazendo justamente, primeiro, um estudo, não só o atleta nascido em Santa Catarina, mas o atleta com uma formação esportiva em Santa Catarina. Tem aquele atleta que vem muito cedo, né, muito novinho, com a família para cá, e começa nas categorias de base no estado, tem uma formação esportiva no estado, e a partir desse momento esse atleta pode ficar inviabilizado de disputar uma competição estadual por não ter nascido no estado. Mas o seu projeto vem de encontro àquilo que eu defendo, e acredito que Jogos Abertos, se vocês acompanharem em alguns períodos, a maior parte de municípios que já ganhou Jogos Abertos em períodos aí distintos, diferentes, são municípios que contrataram atletas de fora. Teve uns Jogos Abertos, para vocês terem uma ideia, 2014, na cidade de Itajaí, onde uma atleta veio americana para o basquete, o tênis de mesa vem uma da Coreia e assim por diante. Então perde a essência. O atleta vem, disputa pelo município e não sabe nem a cor da bandeira do município. Então o seu projeto vem em boa hora e estou totalmente a favor para a gente colocar isso em prática nas outras modalidades também. Encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 106/2025. Tem origem na Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278 para alterar a denominação da sociedade beneficente dos subtenentes e sargentos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para Associação dos Militares Estaduais de Santa Catarina, AME-SC. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovado. Pedidos de informação. De número 91, o deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de Segurança e ao secretário da Administração informações acerca da estimativa de impacto orçamentário do projeto de lei número 3/2025, que trata do reajuste do subsídio dos servidores públicos e militares estaduais. Discussão,
Havendo quem queira discutir em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 92, deputado Mário Mota, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos alvarás das unidades da rede estadual de saúde. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 93, deputado Mário Mota, solicita ao à secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família informações referentes ao funcionamento do programa SC Mais Moradia. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de número 82 a 84. Deputado Altair Silva é o autor, manifestando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e diretor institucional da TIM S.A. apelo para empreender esforços na instalação de antena transmissora de telefonia móvel no distrito de Rio da Prata e nos municípios de Rio do Campo, Rio Negrinho e Santa Terezinha. Discussão, votação, aprovada a moção. Moções de números 85 e 90 a 106. Iniciativa dos deputados Ronei Weber, Sargento Lima, Alex Brasil, Sérgio Guimarães e Gessé Lopes, respectivamente. As moções manifestam a diversos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovadas as moções. Moção de número 86, deputado Neodi Sareta é o autor. Manifesta ao superintendente do DENIT em Santa Catarina apelo para a realização de projeto de implantação de vias marginais na rodovia BR-153. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 87, autor deputado Sargento Lima, manifestando ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, apelo para que empreenda esforços no sentido de incluir na ordem do dia e submeter à votação o PL 2858 de 2022, que dispõe sobre a concessão de anistia a condutas relacionadas ao processo eleitoral de 2022. Discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Sargento Lima. Somente para pedir que a votação seja feita no painel, presidente. A presidência atende requerimento do deputado Sargento Lima, autor da moção 087, solicita que a votação seja feita no painel. Deputados que votam sim, aprovam a moção de número 87, votando não, rejeita. A moção no sentido de incluir na ordem do dia o projeto de lei 2858 de 2022. Presidente, para encaminhamento de votação. Deputado Gessé Lopes. Vou botar um áudio aqui, presidente. Com a ditadura, não tem outra saída a não ser partir para a luta armada. Né? Tentar enfrentar a ditadura de frente. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense. Isso aqui é um áudio de uma entrevista do ex-namorado da Dilma Rousseff, que falava aqui que, na época, eles pegaram em armas, fizeram guerrilhas para assaltar bancos, para assaltar quartéis, para assaltar caminhão de carga. E hoje nós pagamos R$10 mil do dinheiro dos impostos do brasileiro por anistia da Dilma Rousseff. Aí, agora, nós não vamos, ou o Brasil, ou parte dele, quer votar contra a anistia de uma pessoa, por exemplo, que usou um batom para depredar um patrimônio público. Até pipoqueiro, vendedor de algodão, está sendo condenado a 17 anos de prisão, enquanto o estuprador, com 8, 7 anos, está tendo liberdade. Então, é pura hipocrisia quem não votar a favor da anistia para essas pessoas que estiveram lá de forma desorganizada para fazer uma manifestação que, sim, saiu do controle, mas jamais foi tentado fazer um golpe, muito menos
com armas, como no passado fizeram. Consulto se todos os senhores deputados exerceram o direito de voto. Deputada Dirce. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 19 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a moção 87. Moção de número 88. Deputado Sargento Lima é o autor, manifestando ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, aos seus parlamentares e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense do Congresso Nacional, apelo para que empreenda esforços no sentido de aprovar o PL 2858 de 2022, que dispõe sobre a concessão de anistia a condutas relacionadas ao processo eleitoral de 2022. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contrário, deputado Padre Pedro, deputado Neudi Sareta, deputado Marquito, deputado Fabiano da Luz. Está aprovada a moção de número 88. Moção de número 89, iniciativa do deputado Volney Weber. Manifesta ao desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, apelo para que empreenda esforços na instalação de uma comarca no município de São Ludgero. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos de número 1142, autor deputado Alex Brasil, solicita ao reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina informações acerca do posicionamento institucional da universidade referente ao discurso realizado durante a cerimônia de formatura do dia 18 de fevereiro de 2025 e quais as providências a serem adotadas quanto à moralidade pública em eventos acadêmicos e estudantis. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a moção, com voto contrário do deputado Marquito. Presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento da Casa, as seguintes indicações, de números 331 a 350. E comunica ainda que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos, de números 1001 a 1123. Tem a palavra pela ordem o deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, gostaria de pedir o apoio desta Casa. Eu hoje me dirigi aqui para a Assembleia, fiquei 5 horas lá no Morro do Cavalo. Eu acho que a nossa bancada do Sul deve se reunir, eu sei da sua força também, para que a gente possa tomar algumas medidas, e queria cumprimentar os deputados que aqui se manifestaram e todos que precisam fazer. Eu acho que nós precisamos agora dar uma resposta, e se for possível, uma reunião logo após a nossa reunião de hoje aqui, lá na presidência, para a gente poder tomar uma decisão em conjunto, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria só aproveitar a fala do deputado Tiago Zilli e informar os colegas deputados que nós temos o projeto de lei de número 11 de 2024, que estabelece procedimentos e acaba criando processos de atuação em cargas perigosas e cargas de resíduos sólidos classe 1, como foi aquela carga que gerou o acidente e o incidente na BR-101. É uma matéria que outros deputados também já legislaram sobre a matéria, inclusive por conta do que aconteceu lá na região de Joinville, e que ela pode trazer procedimentos para acelerar o processo de recuperação da região quando tiver esse tipo de acidente, ou diminuir os impactos do acidente. Eu queria dizer que ele está aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Eu acho que a gente pode tramitar e aprová-lo, contribuindo a Casa Legislativa com o que aconteceu na nossa região aqui da Grande Florianópolis. Obrigado. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Sargento Lima. Se não brigar, querem que eu fale no lugar de vocês dois? Enquanto o deputado Sargento Lima e a deputada Ana decidem, tem a palavra o deputado Camilo Martins.
Abre mão, deputado Camilo Martins. Deputado José Milton Schaeffer. Tem a palavra por até 10 minutos. Deputado Júlio, senhores deputados, senhoras deputadas, eu subo à tribuna aqui para também me somar à voz da população de Santa Catarina e também de muitos colegas aqui dessa tribuna no dia de hoje, para fazer aqui um apelo sincero, mas também um chamado a responsabilidades. Nós precisamos, sim, com muita urgência, que seja realizada as obras dos túneis do Morro dos Cavalos, na BR-101. A BR-101 é um corredor que interliga o sul ao norte do Brasil. E ele é fundamental, a principal veia de transporte que nós temos aqui em Santa Catarina, por onde passa o Rio Grande do Sul, elo de ligação com o Mercosul. E nós não podemos esperar mais pelo próximo acidente, pela próxima questão ambiental que possa interromper a via, pelo próximo engarrafamento da semana que vem, para que uma atitude seja tomada. Esse acidente que aconteceu neste último domingo, ele tem que se transformado em símbolo de união e de luta de Santa Catarina e também do sul do Brasil, porque essa rodovia não pertence só ao nosso estado. De uma vez por todas, para que o governo federal possa dar um encaminhamento definitivo de solução. Pessoas ficaram paradas que estavam vindo para o hospital, transporte foi interrompido, ônibus paralisado, 10, 15, 20 quilômetros de fila é comum, no mínimo 1 ou 2 vezes por mês, por causa do Morro dos Cavalos. Ah, não temos projeto, é a questão indígena. Não, agora não é mais isso. O projeto está pronto, Sargento Lima, desde 2018. Nós já temos o licenciamento ambiental prévio para esta obra. O Tribunal de Contas da União, analisando as alternativas apresentadas, declarou a alternativa viável e economicamente mais correta é a construção de 2 túneis no Morro dos Cavalos. A comunidade indígena, que até bem pouco tempo era apontada como a dificuldade, como estava criando dificuldade. Agora, lideranças desta tribo já declaram que são a favor da obra, que não há empecilho legal para a realização dela. Não dá mais para esperar. São mortes seguidas de mortes, prejuízos seguidos de prejuízos. Um dia é a encosta que cai, outro dia é uma carreta que 2 carretas que batem num ônibus, com mortes e mais de 30 feridos. No outro dia é um veículo que quebrou na subida do morro, e ali se cria uma fila de 10, 15, 20 quilômetros, causando um transtorno interminável. Por isso, o depoimento de diversas lideranças, de instituições, no dia de ontem, no dia de hoje, chama a atenção nossa, parlamentares, da bancada do Sul, deputado Tiago, aqui da bancada da Grande Florianópolis, da presidência da Assembleia Legislativa, para que, junto com as instituições,
federações empresariais, entidades comunitárias e representativas de Santa Catarina, possamos, através do Fórum Parlamentar Catarinense, somar esforços para se encontrar uma solução. Deputada Dirce, a senhora que é da nossa Palhoça, sabe o sofrimento da Palhoça e de toda a população. É chegada a hora de se encontrar uma solução. Nós temos dois caminhos agora. Com recursos do governo federal, atualiza-se o projeto dos túneis e se executa a obra através de um processo licitatório, já que a questão ambiental não é mais impeditiva. Outro, nós temos essa rodovia em Santa Catarina, duas concessionárias, a CCR e a Arteres. Vamos negociar os contratos para que uma delas assuma esta obra. Se o governo federal não tiver recurso, ele pode articular, junto com o Estado de Santa Catarina, um caminho para a solução desse problema. Então, nós estamos agora dependendo de vontade política, de união de todas as lideranças, sejam elas políticas, comunitárias, o governo do Estado já se manifestou pela necessidade da obra, lideranças federais também. Nós não podemos perder esse momento de trazer aqui o ministro ou de irmos todos ao Ministério do Transporte, acompanhado do Fórum Federal para a realização dessa obra. Chega de congestionamentos, chega de perder vidas, chega de atraso na nossa economia. A decisão agora depende de cada um de nós, de não esquecermos, deputado Volney, de não esquecermos, nos próximos 10 dias, da importância de nos articularmos para que essa obra saia do papel definitivamente. Gostaria de ouvir nosso deputado Volney Weber, por favor. Quero, em primeiro momento, senhor deputado, meu colega deputado Milton Schaeffer, lhe parabenizar por essa sua fala, por essa sua condução nesse momento, por esse encaminhamento que nós temos, assim como o deputado Thiago Zilli também, pela bancada do Sul, que nós possamos discutir e cobrar forte uma solução para isso. Agora, eu tenho que aqui, na minha fala, contribuir para que nós, num primeiro momento, a gente sabe que um túnel não sai de um dia para o outro, mas não por ser uma região de área indígena que temos que ficar refém de um trilho, porque hoje temos ali um trilho, num trecho curto, que vira um gargalo e que, por ser um trilho de duas pistas muito estreitas, proporciona uma grande insegurança e os grandes gargalos. É uma vergonha para o órgão federal permanecer isso da forma como está. Porque se FUNAI não permite, FUNAI é governo federal. A estrada é federal. E está ali um trilho que, se abrir mais 1,5 metro ou 2, que não vai tirar a propriedade de ninguém, que já está ali utilizado aquele trecho, aquela área, para a permanência ali da rodovia, ela já está ali. O que custa mais 1,5 metro de alargamento para fazer com que tenhamos uma estrada mais segura? Porque túnel é uma coisa, é uma questão da região ser, por a questão geográfica, então precisamos de um túnel devido aos desmoronamentos, das fortes chuvas e assim por diante. Agora, um túnel, para o que aconteceu esta semana, vamos dizer que também não resolveria, porque se fosse um tombamento de um caminhão dentro do túnel, teria matado muita gente, daquele tipo de produto que ali tombou. Mas nós sabemos que dá de alargar e que o governo intervenha o mais rápido possível e faça no mínimo o alargamento, que em pouco tempo tem o alargamento. Aí sim já nos proporciona mais segurança. É lógico, acidente é acidente, negligência, motorista com comportamento errado na estrada, tudo soma. Mas precisamos do túnel, então sim.
Então, parabéns, Zé Milton, pela sua fala, mas que nós tenhamos também o alargamento, que nós defendemos isso. E governo do Estado, que o mais rápido possível olhe pelas estradas secundárias que nós temos, pelas SCs, que é São Bonifácio, São Martinho, e também Santa Rosa de Lima, Anitaps, que isso também nos ajuda em muito para a nossa região sul. Obrigado. Obrigado, deputado Volney. Mais um minuto, por gentileza. Deputado Jair Milton, por favor. Deputado Zé Milton, parabenizar Vossa Excelência por essa pauta. Eu estava numa agenda em Tubarão, e aí quando estávamos retornando, quando chegamos ali na Praia da Pinheira, a gente viu toda aquela fumaça ao longe, e tivemos que retornar. Levamos 5 horas, voltamos a Tubarão, lá Vossa Excelência bem conhece o trajeto, né? Gravatal, Armazém, São Martinho, São Bonifácio, 282, 5 horas para retornarmos a SC 435, 82 quilômetros de estrada de chão. Nós precisamos criar alternativas para que a mobilidade, a segurança possa ser prestigiada no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, parabéns por essa pauta. Obrigado, deputado Jair Milton. Na verdade, o que falta agora é ação, falta decisão política para tirar o projeto do papel e começar, de fato, essa obra. Queremos uma solução, queremos mais segurança para essa rodovia aqui em Santa Catarina. Queremos ver Mais 30 segundos. Queremos ver os túneis do Morro dos Cavalos finalmente saindo do papel, levando segurança e qualidade de vida para a nossa população. Obrigado. Obrigada, deputado. Agora, inscrito para falar, o deputado Jefferson Cardoso, a quem concedo o tempo de até 10 minutos em explicações pessoais. Senhora Presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham através da plenária, todos que estão nas redes sociais nos assistindo, nos vendo, os debates são importantes hoje nessa Casa de Leis. A questão da rodovia do Morro dos Cavalos, a BR-101 propriamente, foi um palco já dos deputados que me antecederam aqui, e a gente fica bastante perplexo pela falta de incentivo do governo federal, pela falta de valores, recursos vindo para a ampliação e melhoria dessa rodovia, e as tragédias acabam sendo inevitáveis, né? A gente fica triste, senhora Presidente e demais deputados, quando a gente percebe que para torrar dinheiro o PT não falta, né? Para torrar dinheiro, para ceder passagem aérea, para fazer turismo da senhora mulher do nosso presidente da República, não falta recurso. Agora, para trazer para Santa Catarina, realmente deixa a desejar e bastante. E quem paga é o povo catarinense. Quem paga é o povo de direita, o povo que não concorda com esse desgoverno do PT, sofrendo nas mãos dessa turma, né? Mas, em contrapartida, eu vou falar de coisas boas, presidente Ana, que a gente fizemos um roteiro agora, nesta quinta, sexta e sábado, deputado Sargento Lima, fomos ali para o Planalto Norte, e a gente constatou o contrário do governo do PT. Nós conseguimos constatar, deputados, que realmente o governo estadual, o governo Jorginho Melo, tem feito o dever de casa. Nós passamos pela rodovia 477, senhores deputados, e constatamos ali realmente uma melhoria incrível de anos que se esperavam à população. A gente percebe realmente a eficiência, a qualidade utilizada no material feito e a população aplaudindo, agradecendo a obras que se esperavam há mais de 30 anos. Realmente, como o governador Jorginho Melo diz, Santa Catarina aprendeu a fazer o dever de casa e, pior, sozinho, sem a ajuda do governo federal, né? A gente vai um pouquinho além também, falando da nossa região, onde a gente viu no passado governos e governos, Sargento Limas, assinando portarias e decretos de iniciativa que iriam reformar a SC 108, queriam duplicar, queriam fazer tantas coisas e, na verdade, acabavam não fazendo nada. Pura obra eleitoreiras de governos passados que deixavam a nossa região ali desassistida. E hoje a gente passa, já começa a ver os indícios dessas obras realmente estruturantes, realmente que desenvolve a economia
da nossa região e faz realmente a diferença. Então, eu gostaria de mencionar e mandar um recado, inclusive, para o governo federal, para os deputados que defendem esse desgoverno, façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Leve, já que vocês têm proximidade, já que vocês têm afinidade com esse desgoverno, leve realmente essa situação. Foi manchete nacional o que aconteceu no Morro dos Cavalos, que por sorte não ficou numa tragédia muito maior. Então a gente quer pedir para esses deputados que têm afinidade, para aqueles que não colocaram o sim aqui no telão, no projeto Sargento Lima, no projeto ali de apoio à anistia, a esses que corram atrás, que façam o dever de casa com essa proximidade e afinidade com o governo do PT, do Lula, para que possam trazer investimentos e recursos para a nossa Santa Catarina, que é o que mais nós precisamos. Nós não precisamos de discurso vazio, né, deputada Ana? Nós não precisamos daqueles que fazem projeto de lobby aqui, dizendo que defende isso e aquilo, e na verdade, quando se volta ao gabinete, vê que aquilo que prega é uma pura mentira, é uma pura hipocrisia, como bem a senhora desvendou hoje aqui. Então, o que a gente quer é efetividade. E quando a gente cumpre o papel, deputado Cadorim, e a gente faz o nosso papel fiscalizatório, como ocorreu nas rodovias de Santa Catarina, a gente percebe realmente que o trabalho está sendo feito e da melhor qualidade possível. Então, fazendo esse contraponto hoje, senhores deputados, do que o governo federal deixa de fazer e o que o governo do estado de Santa Catarina está fazendo e fazendo com maestria. Tenho orgulho de defender o governador e das pautas que ele está trazendo para Santa Catarina e dos projetos estruturantes. É por aí que Santa Catarina avança, não são como outros estados, governados pelo PT, que só tem de bandeira e caída goela abaixo aí das pessoas aí que realmente veem a situação deplorável em que vivem, né? Então, parabéns, governador Jorginho Melo, orgulho de defender o senhor hoje nessa tribuna e pelos trabalhos que vem fazendo por toda Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Jefferson Cardoso. Nós ouvimos ainda o deputado Volney Weber, pelo tempo de até 10 minutos em explicações pessoais. Muito bem, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas e também a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Eu ocupo hoje essa tribuna para tratar de um pleito muito justo e importante, necessário e há muito tempo aguardado pela população são-ludigerense. Eu protocolei nesta casa uma moção de apelo ao excelentíssimo senhor desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que empreenda os esforços necessários à instalação de uma comarca no município de São Ludgero. Esse pedido não é apenas um desejo da comunidade, é uma demanda urgente, amparada por dados pelo crescimento da região e, principalmente, pela necessidade de aproximar o Poder Judiciário dos cidadãos. São Ludgero tem se consolidado como um polo referencial em nossa região. O crescimento populacional, aliado ao desenvolvimento econômico e institucional, vem impulsionando diversas áreas do serviço público e isso inclui de forma destacada a esfera judicial. Atualmente, os processos de São Ludgero são encaminhados à comarca do município de Braço do Norte. No entanto, o volume dessas ações já representa uma parcela significativa da movimentação dessa comarca, o que justifica plenamente a necessidade do desmembramento jurisdicional. A criação de uma comarca própria não apenas aliviará a sobrecarga de Braço do Norte, como também trará mais agilidade e eficiência na prestação do serviço judicial. Quero destacar ainda que esta proposta vem acompanhada de amplo apoio político
jurídico, comunitário e empresarial. Há um sentimento de unidade e de respaldo social a esse pleito. Não se trata de um projeto isolado, mas de uma mobilização legítima e coerente com os princípios constitucionais da eficiência e do acesso à justiça. A instalação de uma nova comarca em São Ludgero representará mais do que um avanço administrativo. Será um passo decisivo para o fortalecimento da cidadania, para a descentralização do judiciário e para a valorização do primeiro grau de jurisdição, que tem sido, inclusive, prioridade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em seu planejamento estratégico. Por isso, faço esse apelo ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, para que olhe com atenção para essa demanda e considere com sensibilidade e responsabilidade a instalação da comarca São Ludgero. Contem comigo nesta luta, pelo acesso à justiça, pela eficiência do serviço público e, acima de tudo, pelo respeito à população que clama por reconhecimento e por atendimento mais próximo e humanizado do Poder Judiciário. Meu muito obrigado aos deputados e deputadas que no dia de hoje aprovaram por unanimidade esta moção de apelo para a instalação de uma comarca no Tribunal de Justiça na cidade de São Ludgero. Então fica aqui o meu agradecimento a todos pelo apoio e contamos agora também com o engajamento das lideranças e também desta casa para que possamos buscar aí o convencimento do nosso Tribunal de Justiça para a implantação dessa tão importante e sonhada comarca que se chamará Comarca São Ludgero. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, deputado Volney Weber. Ouvimos agora o deputado Márcio Machado, meu colega de partido, também em explicações pessoais, pelo prazo de até 10 minutos. Advogado. Tá. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Ana Campanholo. Parabéns. Nos orgulha muito a sua presença na presidência pelo Partido Liberal. Cumprimentar os nobres colegas. Eu tenho alguns pontos, presidente, que eu vim aqui à tribuna. Primeiro, ressaltar hoje a visita do prefeito de Alfredo Wagner, o Gilmar Sani, uma grande liderança, no qual veio nos agradecer de um recurso que nós conseguimos de grande monta para o hospital de Alfredo Wagner, através da nossa liderança, o Neguinho, um líder nato, uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bonito. Conte sempre comigo. Um abraço também ao presidente do Partido Liberal, o Dalma, todas as nossas lideranças, que nós vamos conseguir, nessa unidade hospitalar de Alfredo Wagner, trocar todo o telhado moderno, na faixa de R$800 mil. Já estão instaladas as placas de energia solar. Para este ano também estão garantidos os recursos para ares condicionados, poltronas e televisores. Então, eu agradecer ao prefeito que veio aqui também me dar um abraço e dizer da importância dessa grande obra. Presidente Ana, eu estava em Lages num evento maravilhoso, deputado Sargento Lima, um evento dos apaianos, as Olimpíadas Regionais da Serra Catarinense, no qual os 18 municípios participando de uma atividade muito bonita que é o esporte, porque o esporte molda caráter. E lá, todos os diretores e os seus alunos, os pais, de um lado felizes, vibrantes, contentes, com um evento de grande sucesso, mas de um outro lado tristes, chateados, porque a Fundação Catarinense de Educação Especial apresentou a nova tabela. Por um lado, a tabela melhora os valores recebidos pela entidade, mas, por um outro lado, eles cortam algumas atividades importantes e primordiais do mundo apaiano. Por exemplo, o professor de artes, de informática e educação física. Imaginamos nós,
as pessoas que precisam deste mundo azul, que precisam de uma ação mais adequada, como é que vão ficar sem arte? A professora de artes, eu estava lá no evento e eles pintaram um quadro maravilhoso de Van Gogh, maravilhoso, bonito, colorido e várias outras atividades essenciais. Como é que os nossos alunos da APAE vão ficar sem aula de informática? E, pasmem, sem educação física. Porque o que aconteceu? Eles aumentaram um valor, mas o valor não compensa, não consegue bancar esses outros profissionais. Então, qual é a saída hoje, se não for alterado? Mandar embora. E daí é uma questão bem problemática. Então, eu assumi compromisso de ecoar aqui com os nobres colegas deputados, para que a gente possa trabalhar forte com a Fundação Catarinense de Educação Especial, para que reveja essa decisão e que possa trazer de volta esse alento, essas ações importantes para a APAE. A APAE nos orgulha, a APAE é uma entidade importantíssima, e o que nós precisamos fazer é incentivar, trazer mais estrutura, porque a fila é muito grande de pessoas que estão esperando, em todas as APAEs de Santa Catarina. Então, a gente precisa, de fato, trazer esse apoio e essa mão amiga. Eu quero pedir para o técnico passar um vídeo, que é uma outra pauta totalmente diferente, e aqui eu quero passar para os deputados, lá no Painel. O Painel é a capital catarinense do Pinhão, que eu tenho um orgulho gigantesco de ser amigo de Painel. Pode passar. E olha só o que aconteceu. O cachorro estava ali descansando, tomando um banho de sol, e um sem noção, pode passar de novo para mim, por favor, sem noção, o caminhão é da Casan, olha o símbolo da Casan ali, ó, da Casan. Esse irresponsável, pode voltar para mim, esse irresponsável, em vez de segurar o carro, porque o cachorro ele levantou e estava indo embora, mas não, ele passou por cima do cachorro, e aí o pessoal está indignado, está muito a flor da pele lá, porque então o cachorro era comunitário, cachorro gente boa, não mordia ninguém, cachorro queridão. O que aconteceu? O cara vai, o motorista irresponsável, não segura um pouquinho o caminhão e passa por cima do cachorro. Então, eu estou protocolando um pedido para que a Casan haja da forma legal, para que puna esse motorista, esse servidor público que é irresponsável. Nós aprovamos uma lei de minha autoria, que quando um servidor público, ele for penalizado e trânsito julgado com ações contra mulher, idosos, crianças, se ele receber, por exemplo, uma gratificação, ele vai ficar 8 anos sem receber essa gratificação. Será que esse rapaz não recebe uma gratificação? Será que ele não recebe uma gratificação? Que é uma gratificação? Quando o Estado é grato àquela pessoa pelo serviço. Não, ele pega um caminhão de forma irresponsável e passa por cima do cão, que estava ali tomando um banho de sol, estava ali no mundo dele, e ele levanta o cão e vai embora. Só que ele não segura em momento nenhum, o caminhão passa por cima e o cachorro morreu. Isso é totalmente descabido, e o pessoal comentando, poxa, para passar por cima de um cachorro aqui no painel tem que ter dolo, tem que vontade de passar por cima. Então fica aqui minha indignação, tu é um irresponsável, matou um cachorrinho que não tinha nada a ver, e você poderia ter segurado, você viu ele de longe, por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Então, eu peço também à Polícia Civil que pegue, faça todas as investigações necessárias e mande ele para o judiciário para que ele possa ser penalizado. Isso é inadmissível acontecer, isso que está acontecendo, já aconteceu em Lages também, o rapaz passou por cima porque quis, ou estão envenenando vários cachorros. Aqui numa praia em São José, um rapaz esquartejou os animais em terra na praia. O que é isso? Essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade e punidas e presas. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Márcio Machado. Ouviremos agora o deputado Rodrigo Minotto, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhores deputados, deputadas. Parabéns, deputado Márcio, pela sua coragem, determinação e pedido, de investigação e punição a quem é o responsável por esse ato
Eu, enquanto representante da nossa bancada do Sul, não teria como me omitir ou não falar nada sobre a situação do Morro dos Cavalos. É evidente que, para nós que somos do Sul, quando ocorre um sinistro como ocorreu nesse final de semana, assim como no passado já ocorreu os deslizamentos e nós do Sul ficamos ilhados com a Grande Florianópolis e o norte do estado, a dificuldade de deslocamento, quem está no norte que vai para o sul e quem está no sul que vem para o norte. Sem dúvida, esse é um assunto que a gente tem que tratar de forma veemente. Infelizmente, as pessoas se alertam quando ocorre um fato como esse. As pessoas se movimentam quando um fato como esse ocorre, como ocorreu nesse final de semana. Bom, eu fui buscar algumas informações sobre isso e, segundo o que tenho aqui de notícia, é que o governo federal está negociando a prorrogação do contrato da concessão com a empresa Artéres Litoral Sul por mais 15 anos, estendendo até 2024 o contrato de concessão. Que essa extensão do contrato permitiria a inclusão de novas obras como o túnel do Morro dos Cavalos. Paralelamente, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, propôs que essa obra seja incorporada ao contrato da CCR Via Costeira, também concessionária responsável pelo trecho sul da BR-101, devido ao valor mais baixo do pedágio e ao prazo de concessão mais longo, o que poderia diluir o investimento ao longo do tempo. Em resumo, embora a construção do túnel do Morro dos Cavalos não esteja prevista no contrato atual, esses esforços estão em andamento para que haja a necessidade de incluir esta obra nas futuras revisões contratuais ou, eventualmente, em novas concessões. Mas quem conhece a região sabe o quanto é bela, mas também sabe o quanto é perigosa o Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos é uma das áreas mais críticas da nossa principal rodovia federal. A cada chuva forte nos deparamos com quedas de barreiras, deslizamentos, interdições que impossibilitam o tráfego, a movimentação de produtos, de cargas e tudo mais. Caminhões com alimentos, medicamentos e produtos essenciais ficam parados, sem condição de poder dar continuidade à sua viagem. O prejuízo disso é incalculável, não somente para a vida de cada um de nós, mas para a economia e para a mobilidade do nosso Estado. E é por isso que nós precisamos sair do discurso e partir para a ação. Ação efetiva, ação contundente, respostas, iniciativas e deliberações que sejam tomadas o mais rápido possível. A construção do túnel é uma medida de segurança, de infraestrutura e de respeito, principalmente ao povo catarinense, mas de todo o povo brasileiro que trafega nessa rodovia. São os gaúchos que vão para o norte, para o Paraná que vai para o sul e assim por diante. Eu tenho, e todos nós temos, a devida compreensão que com o túnel vamos eliminar o trecho de serra que é mais perigoso da BR-101. Vamos garantir mais fluidez no trânsito, mais segurança para os motoristas e menos acidentes e menos interrupções. E não é só isso. Esta obra ela tem um potencial para impulsionar o turismo ainda mais no nosso litoral sul, facilitar o transporte e promover o desenvolvimento da região.
Senhoras e senhores, esse não é um pedido isolado. Esse é um clamor da população, dos empresários, dos caminhoneiros, dos prefeitos, vereadores, lideranças, de todos nós que somos catarinenses. É uma obra estruturante que precisa ser tratada como prioridade nacional. E aí eu conclamo a todos os deputados federais do nosso Estado, aos nossos senadores, que nos unimos em busca desse resultado, independente da sigla partidária, independente da sua ideologia política, mas que a gente possa nos unir nesse propósito, de trazer essa definição de execução desta obra que é uma das mais importantes para o nosso Estado de Santa Catarina. Por isso, eu deixo aqui o meu apelo e o meu compromisso para que juntos nós possamos unir essas forças, buscar o apoio junto ao governo federal através do Ministério dos Transportes e mostrar que Santa Catarina não pode mais esperar. Não podemos mais esperar. O túnel do Morro dos Cavalos é mais que uma obra. Repito, é mais que uma obra, é uma necessidade, é uma urgência e é uma questão de vida e desenvolvimento para o nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Minotto. Viremos agora ao deputado Sargento Lima, já registrando minha gratidão que o Sargento Lima aceitou trocar o horário comigo, ficou até agora no final da sessão. O senhor é um verdadeiro amigo. Muito obrigada. Deputada Ana, para os amigos tudo, para os indiferentes nada e para os inimigos tiro, paulada nas costas e falso testemunho. Estava ouvindo com atenção cada um dos deputados falando sobre esse trágico acidente do Morro dos Cavalos. Me lembrou uma história que eu escutei ainda lá no primário, sobre uma história de senzala. Havia um fazendeiro muito pobre, mesquinho, avarento, que não alimentava seus escravos. E os escravos não falavam bem o português. E um dia o capitão do mato disse, o feitor disse, hoje vocês vão para o açoite. E eles estão acostumados com a pobreza, ficaram conversando entre eles. Seja lá o que for esse açoite, eu acho que não vai ter para todo mundo. Eles não sabiam o que significava a palavra açoite. Um governo que tem 80% do PIB como valor da sua dívida pública. Vocês têm alguma esperança que vai ter dinheiro para mexer em alguma coisa dentro de um ano e meio? Praticamente 80% do PIB é o valor da nossa dívida pública. Me lembrou da história, não vai ter açoite para todo mundo. Bom, mas não foi sobre isso que vim falar aqui na tribuna. Eu quero que essa mensagem, ela, por gentileza, e eu tenho certeza que em Santa Catarina será ouvida pelo comandante-geral da nossa Polícia Militar. Tenho absoluta certeza, porque eu vou fazer questão de enviar. E para que ele me faça a gentileza de enviar para todos os comandantes de todas as polícias militares do nosso país, e também para o nosso delegado-geral. Tenho certeza que vai chegar, porque eu enviarei para ele e vou pedir para cada delegado-geral do nosso país, mas principalmente para aqueles estados que pertencem ao COSUD, aos consórcios dos estados do Sul e do Sudeste. A serpente já fez o seu ninho. Os ovos da serpente estão lá esperando para eclodir. E vou voltar a um assunto que estou falando aqui dentro dessa casa, minha presidente, há 1 ano e meio, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Os ovinhos das serpentes estão para eclodir. Não é possível que o lobby da PRF seja maior do que o lobby das polícias militares de todo o país. Eu não admito isso. Eu não admito que o lobby da Polícia Rodoviária Federal, que irá se transformar numa super polícia,
nos estados. Vai lá ler o projeto, faça essa gentileza. A CORS, leia o projeto. Leia o projeto. Criação de fundo, leia o projeto. A PRASC, leia o projeto. Será que o governador vai fazer isso, meu grau acima? Ah, não é justo, nós temos uma carreira. Não vai ter açoite para todo mundo. Prestem atenção no que eu estou falando. Vão anabolizar, vão hiperatrofiar uma polícia federal e nós iremos pagar a conta nos estados. Nós iremos pagar essa conta. Hoje nós já estamos vivenciando no Brasil, deputado Pepe Colasso, o ciclo completo do narcotráfico, a fronteira aberta para a entrada de drogas. Quem trafica não é preso e ainda tem o subsídio do Bolsa Família para poder comprar crack na rua. Esse é o ciclo completo. Então, senhores delegado-geral, comandante-geral da Polícia Militar, de cada um dos estados, me façam essa gentileza, se mobilizem em Brasília. Não é possível que nós vamos deixar que os ovinhos da serpente lá no linho eclodam. Vão ser a criação de um fundo. Esse projeto é nocivo à segurança do cidadão. Nós hoje temos uma pesquisa no estado de Santa Catarina que 80% das pessoas que vêm para Santa Catarina investir, comprar aqui seu imóvel, montar sua empresa, vir viver sua aposentadoria aqui, trocam de estado por causa da segurança pública. Esse é o verdadeiro temor dessa organização criminosa que se alastra pelo país. Esse é o temor que no estado de Santa Catarina, um estado que tenha 5 portos, e hoje o nosso estado, infelizmente, já é o principal corredor da droga que é exportada à Europa, Ásia e América Central. Hoje o nosso estado. Bom, gente, agora está na mão dos senhores comandantes. Nós somos numericamente superiores. Numericamente superiores. Infinitamente superiores ao número de policiais rodoviários federais e policiais federais, que, digam-se de passagem, estão muito ocupados investigando pseudo-terroristas pelo país. Enquanto isso, somente no ano de 2024, em Santa Catarina, foram apreendidas 33 toneladas de droga no estado de Santa Catarina. E isso é uma fração única daquilo que é consumido nas ruas e daquilo que sai pelos nossos portos para a Europa e para a Ásia. Então, peço a todos os militares estaduais, a todos os policiais civis de cada estado, que se manifestem com seus articuladores em Brasília, ou vocês serão devorados por esse sistema único de saúde. Fico muito contente de poder estar falando isso aqui hoje e ter essa liberdade de pedir, de implorar que façam isso, porque eu amo a minha instituição e já dei várias provas disso. Já derramei o meu sangue e o sangue de terceiros por ela. Não tenho a menor vergonha de falar isso. Mostrem um pouco de amor às suas instituições. Esqueçam aquilo que acontece aqui no estado um pouco. Essa eterna briga por comando. Essa eterna briga por reajustes. Ou, vou ser repetitivo, não vai ter açoite para todo mundo. Se mobilizem lá em Brasília. Se mobilizem para que impeçam o andamento da criação do Sistema Único de Segurança Pública. Ali sim eles vão conseguir tocar em Santa Catarina. Ali eles vão colocar a mão. Não tenham a inocência de achar que esse pessoal está brincando. Não tenham essa inocência de achar que eles estão de brincadeira. É o fim. Eles pedem em coro pelo fim da Polícia Militar. Em coro, nas ruas.
Esse vídeo rodou no meio de todos os policiais militares. Eles pedem em coro o fim da PM. E nós vamos assistir. E infelizmente, tudo aquilo que falei nessa tribuna está se cumprindo. Teve CAC no Estado que votou no Centrão. Não, deputado, é que ele é da minha região, ele é meu amigo. Eu falei, esse miserável, quando chegar lá, ele não vai fazer nada. No mês de fevereiro, no mês de janeiro, o Lula já suspendeu o decreto das armas. Nós avisamos, aprendam a lição. Não se dá espaço para esse pessoal, não se cede 1 milímetro. Você não pode ceder com eles. Discussão, debate, deputada Ana. Fazer debate com quem não quer debater. Eles não querem debate. Eles vão atropelar uma por uma das suas pautas goela abaixo. Goela abaixo. Entendam isso. E pode ser, sim, o fim de 2 instituições bicentenárias no estado de Santa Catarina. Os ovinhos já estão lá no ninho. Não deixem eclodir esses ovinhos lá. Porque senão nós vamos, com muita tristeza, ver uma super polícia rodoviária federal. E quem vai escolher o comandante geral vai ser um vereador da tua cidade. Adeus, antiguidade. Só vai valer indicação política. Aprendam isso. Entendam. Tomara que eu erre nessa. Tomara. Mas paguem para ver e fiquem dormindo tranquilamente, achando que isso não vai acontecer. Obrigada, Sargento Lima. De muitas formas, quero corroborar o que o senhor acabou de apontar. Queria convidar também o deputado Pepe Colasso, inscrito em explicações pessoais, com um prazo regimental de até 10 minutos. Uma tragédia anunciada, é isso que é o acidente do Morro dos Cavalos neste final de semana. Uma tragédia anunciada. Eu sei que muitos deputados aqui já se manifestaram a respeito, principalmente deputados do sul do estado, sobre tudo o que aconteceu nesse final de semana ali no Morro dos Cavalos. O que aconteceu lá foi uma fotografia de uma tragédia que parecia uma guerra. E, infelizmente, a gente está vivenciando esse caos há anos naquela redondeza, ali no Morro dos Cavalos, com frequência, com acidentes, com queda de barreiras, e a gente tem se manifestado em inúmeras ocasiões, tanto aqui na Assembleia, ou em reuniões de classes representativas, com ofícios, inúmeros ofícios que já fizemos aqui, pedindo, clamando para que essa obra dos túneis seja feita o mais rápido possível, e o que a gente vê é que não há uma vontade por parte do governo federal de fazer com que isso tenha celeridade, que isso aconteça o mais rápido, que é necessário que essa obra saia do papel. Há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, nós tínhamos uma queda de barreira naquela mesma localidade, e que na ocasião deixou o sul de Santa Catarina sem conexão com a grande Florianópolis, sem conexão com o norte do estado de Santa Catarina por mais de 5 dias, para ver a importância de que é aquela passagem do Morro dos Cavalos que representa todo o escoamento da economia do sul catarinense, não só do sul catarinense, do sul do Brasil. É por ali que passa toda a economia que sai até de Buenos Aires, da Argentina, para chegar até São Paulo, para chegar para o restante do país. Essa obra é importante porque ela tem um significado econômico, ela tem um significado de salvar vidas, ela tem um significado importantíssimo que tudo que a gente pode falar, o custo que ela tem é ínfimo, é pequeno, diante do tamanho que ela representa
para o desenvolvimento, para o nosso estado, para o desenvolvimento do sul do Brasil, mas também para a qualidade de vida, para salvar a vida de toda a nossa população. Ano passado, depois daquela queda das barreiras, que nós ficamos ilhados no sul de Santa Catarina por mais de 5 dias, nós tivemos movimentos, na época eu como coordenador da bancada do Sul, nós tivemos movimentos importantes junto com classes representativas como as associações comerciais de Tubarão, de Braço do Norte, de Criciúma, de Araranguá, um movimento para que a gente pudesse fazer com toda a classe representativa, classe política, pudesse debater esse assunto e levar esse assunto até Brasília, mostrar a importância dessa obra. Lá ficamos comprometidos, nós todos, de lutarmos incansavelmente para que essa obra saísse do papel. Saímos de lá, fomos uma comitiva até Brasília. Lá em Brasília fomos recebidos pelo ministro dos Transportes, que se colocou à disposição de vir em loco, ver o problema dos maus cavalos. Aqui ele teve. E a proposta que lá foi estudada é que havia uma possibilidade de prorrogar o prazo do contrato com a Arteres, que é a concessionária que tem toda a representação daquela região que passa o Morro dos Cavalos. Nesse prazo prorrogado de contrato, estaria sendo discutido alguns pontos nevrálgicos que existem na BR-101, nesse perímetro onde a concessionária é responsável, e uma delas, a concessionária ficaria responsável por construir o Morro dos Cavalos. Que acho certo, lá nessa reunião, com a presença de vários deputados estaduais, federais, de vários representantes, empresários, nós já achamos o mais justo, sim, fazer com que esse contrato fosse prorrogado e que esses túneis fossem construídos pela própria concessionária. Por que nós fomos de acordo? Porque dentro da burocracia que é a máquina pública no Brasil, nada mais justo e célere do que nós darmos para a própria concessionária fazer as obras, do que estabelecer projetos, presidente Ana, do que licitarmos uma obra tão complexa que a gente sabe que precisa de tempo para que ela seja executada. Lá, algumas promessas foram feitas pelo Ministério, de que o projeto estaria pronto logo depois. A gente viu uma morosidade, as coisas se acalmaram, a gente fez inúmeros ofícios aqui na Assembleia para não deixar esse assunto morrer, porque nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso ia voltar a acontecer no Morro dos Cavalos, como novamente vai acontecer isso, daqui a algum tempo a gente vai vir para essa tribuna novamente falar sobre isso aí. Eu não tenho dúvida disso. E frequentemente a gente mandou ofícios, e olha aqui, ó, inúmeros, que a gente tem respondido, dizendo que o projeto está em andamento, que realmente a melhor discussão é fazer com que a própria concessionária faça as obras, mas muita morosidade, muita burocracia, nada sai do lugar. Isso nos deixa ansioso, agoniado, porque é uma das principais pautas que a bancada do Sul tem hoje e que trata no dia a dia, trata toda semana aqui na Assembleia. E nós queremos respostas mais eficientes, nós queremos um trato mais eficiente do governo federal com Santa Catarina. O governo federal precisa dar uma resposta eficiente, pontual, para que esse Morro dos Cavalos seja feito o túnel o mais rápido possível. Estamos tratando da economia do nosso sul catarinense, estamos tratando do desenvolvimento econômico do nosso estado, do nosso sul do Brasil. Essa obra é prioritária e tem que ser feita pelo governo federal. E além disso, falando em salvar vidas. Muito se fala, muitas desculpas foram dadas, dizendo que o Morro dos Cavalos, esses túneis não estariam sendo feitos porque não existe licença para isso. Não, o IBAMA já emitiu a licença da instalação para a obra. E são as questões as mazelas mais difíceis que tem para sair. Se fala muito de licença ambiental, essa licença ambiental já foi emitida. A comunidade indígena local, que tantos falavam, os índios são contra, sobre a questão indígena, que tanto é falado, a comunidade indígena local já declarou favorável à construção dos túneis.
O modelo ideal para isso, que é através da concessionária, já foi acordada e existe a simpatia de toda a população local, de todos os representantes, inclusive políticos e de classes representativas, porque nós achamos que esse modelo é o modelo mais célere para ser feito esses túneis. Inclusive, estou saindo agora da tribuna para mais uma vez reunirmos com a bancada do Sul para discutir essa obra. Já causa cansaço, é um desmando, é um desleixo do governo federal com o nosso Estado. Mas não podemos deixar também, de aqui deixar registrado, os inúmeros pedidos que nós estamos fazendo para o governo do Estado. Porque nós sabemos que a obra dos túneis do Morro dos Cavalos é uma obra complexa. Ela não termina em 6 meses, ela não termina em 1 ano, ela não termina em 2 anos. E que essas tragédias vão acontecer com frequência. E que são necessárias rotas alternativas para que a gente possa, num momento como esse, escoar a nossa economia. E tenho 2 obras importantes que é necessário que o governo do Estado dê atenção. Primeiro é C435, que liga São Bonifácio a São Martinho, que já tem um início de obra feito pelo governo do Estado, mas que nós precisamos dar continuidade nela para que ela seja feita na sua plenitude. E no nosso ponto de vista mais fácil, a SC108, que liga Anitápolis até a Grande Florianópolis e também até Braço Norte, que faltam apenas 20 quilômetros e que já tem licitação feita e pronta a ordem de serviço para ser assinada pelo governador. Essa obra é importantíssima. Essa é uma rota alternativa que, na hora que caiu uma barreira ou aconteceu uma tragédia como foi nessa semana no Morro dos Cavalos, o sul do estado não vai ficar ilhado, o sul do Brasil não vai ficar ilhado. São apenas 20 quilômetros que nós pedimos e apelamos que o governo do estado também dê atenção para que a gente saia o mais rápido possível dessa agonia, dessa angústia que o sul catarinense está vivendo. Obrigado. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental.